Voltemos a abrir a Escritura em 1 de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3. A nossa leitura está concentrada no trecho do versículo 13 até o versículo 22. Leiamos a palavra de Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos no que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da injustiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Palavras do Senhor. Oremos uma vez mais. Deus bondoso e todo-poderoso, mais uma vez te agradecemos por tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque, a despeito dos nossos pecados, rebeldia, revolta contra ti, aprove o Senhor nos dar a tua palavra e nos conquistar pela pregação do Evangelho, nos revelando assim Jesus, o nosso Salvador, teu Filho amado. Obrigado porque o teu Espírito regenerou os nossos corações para crermos no Senhor e recebermos a tua indizível salvação. Obrigado a Deus por nos dar o teu Espírito Santo para que cresçamos em santidade diante da tua face e tenhamos boa consciência diante de ti. Que esse mesmo Espírito Santo traga cativo os nossos corações, para que a tua palavra ache lugar nesse trabalho, na obra da redenção do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis vos assentar. Nós, neste momento, estamos dando sequência à nossa série de pregações aqui no texto de Pedro, texto destinado à comunidade cristã sob a sua responsabilidade na Ásia Menor. E temos pensado, a partir dessa estrutura de sofrimento e, em certo nível, perseguição da comunidade de Pedro, algumas perguntas e respostas dentro disso.
como por exemplo a pergunta mandante de todas as nossas exposições esse ano todo: como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? E aí nós temos pensado essas respostas em cada bloco discursivo desse texto, e chegando especificamente nesse último bloco, ou seja, no bloco em que temos pregado nesses últimos domingos, nós temos dito que nós respondemos a essa sociedade hostil à nossa fé com uma escolha, como foi a escolha também da comunidade de Pedro. Nós escolhemos sofrer por amor a Cristo. Nós escolhemos sofrer por amor a Cristo. É dessa forma que nós responderemos a questão, ou ampliaremos a questão, no que diz respeito à resposta que nós estamos dando, quando nós respondemos dizendo: nós vivemos em uma sociedade hostil à nossa fé, com um procedimento exemplar aos olhos dessa sociedade. E como viveremos então, o que significa isso, de que forma isso acontece, como ter um procedimento exemplar diante de uma sociedade hostil à nossa fé. E nós chegamos nesse ponto: escolhendo sofrer por amor a Cristo, por amor ao seu nome, tendo a Ele mesmo por exemplo. No último sermão, nós tratamos dessa coisa da resposta, a resposta mansa, humilde, no que diz respeito do arguir da nossa fé, de tal maneira que não só a nossa resposta bíblica, quando formos indagados sobre a razão da nossa esperança, mas o nosso próprio testemunho de vida fará com que os acusadores da nossa fé, os difamadores da nossa conduta, sejam envergonhados por conta da prova clara de uma conduta exemplar segundo o modelo de Cristo. E aí nós então pensamos no versículo 17, nós entramos agora num dos trechos de mais difícil compreensão de todo o Novo Testamento. Para alguns comentaristas, esse é o trecho mais difícil de ser interpretado de todo o Novo Testamento. De tal maneira que exegeticamente há 40 possibilidades de se explicar as questões aqui envolvidas da parte B do versículo 18 até o versículo 22, e pelo menos 3 correntes de interpretação mandantes para isso acontecem na história do cristianismo desde já de aproximadamente quase 2000 anos, mas não se tem conclusões exegéticas precisas e irrefutáveis sobre a interpretação desse trecho, no que diz respeito a pregou aos espíritos em prisão, que está ligado com o versículo 18, com o versículo 17 e com todo o trecho. Há uma dificuldade exegética incrível de entender o que significa morto na carne, mas vivificado no espírito, de tal maneira que o que se tem então é um entendimento teológico que se coadune com toda a confissão de fé cristã histórica já de aproximadamente 2000 anos. Porém, a exegese não conseguiu até hoje, na sua forma mais tradicional, chegar a conclusões precisas e irrefutáveis quanto a essas questões desse texto. Mas por enquanto, antes de entrar nessa complexidade e fazer uma exposição com base teológica e com base histórica do entendimento desse texto, vamos retomar o nosso pensamento sobre a nossa condição de escolher sofrer por Cristo, por causa de Cristo e no modelo de Cristo. Porque se for da vontade de Deus, versículo 17, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. 1 milhão de vezes, e esse número é simbólico para dizer que não dá para enumerar, é melhor sofrer por estar fazendo o que é bom.
por estar fazendo o bem. E nós já vimos em todo o texto de Pedro o que é esse estar fazendo o que é bom, o que é fazer o bem aqui, e a nossa conclusão é essa: ter um procedimento exemplar segundo o modelo de Cristo em uma sociedade hostil à nossa fé. É melhor sofrermos por isso do que sermos perseguidos por causa de posicionamento meramente político partidário. É melhor sofrer perseguição por sermos fiéis à Escritura do que sermos fiéis a valores éticos, valores morais, na perspectiva social pura e simples. Perceba que eu não estou desprezando nenhum desses valores e nenhuma dessas necessidades sociais de posicionamento, mas eu estou dizendo, já que de repente Deus decidiu, é essa a vontade dele, que nós soframos, então que tenhamos que sofrer por fazer o bem e não por fazer o mal. E aí eu tenho discursado ao longo de todo esse texto, já deixando um gancho para o ano que vem, o que eu quero pregar a vocês, e provavelmente, se Deus não mudar o meu coração de alguma maneira, o ano que vem toda a nossa pregação aqui será de cunho escatológico. Será de cunho escatológico, por conta dos acontecimentos políticos, geopolíticos do mundo inteiro. Um quadro escatológico está sendo pintado na nossa frente, e provavelmente alguns de nós, se não os nossos filhos, experimentarão ferrenha perseguição nesse mundo, se insistirem em permanecer fiéis a Cristo. Desta maneira, é muito melhor que eu sofra por fazer o bem do que por fazer o mal. A minha opção não será se juntar a nenhuma milícia, a nenhuma resistência de luta armada, não com perspectiva política. É melhor eu me manter firme, pregando o Evangelho como a esperança eterna que eu acredito, pratico e vivo, do que sofrer perseguições por posicionamentos políticos. Não que eu vá deixar em momento algum de denunciar a malignidade dos poderes que estão governando, especialmente o Brasil. Não que eu vá em momento algum deixar de denunciar a perversidade e o satanismo das instâncias do poder que governa o Brasil. Não que eu vá deixar de denunciar o satanismo e até possessão demoníaca, senão o rendimento ao projeto de Satanás por parte de personagens que estão no governo do Brasil. Mas olha só, eu farei isso num contexto de pregação do Evangelho verdadeiro e num contexto de denúncia de pecados diante de Deus, e como Deus está irado com essa nação por conta disso e de outras coisas mais. Mas se eu tenho que sofrer perseguições, eu serei perseguido por pregar a verdade do Evangelho, por viver a verdade do Evangelho. Porquanto esse versículo é enfático, dizendo: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. E aqui o mal não necessariamente será o mal pelo mal, mas o fato de devolver o mal na mesma medida que essa maldade virá. Porquanto no contexto do próprio Pedro, em outras pregações já foi colocado isso: pague o bem, pague o mal com o bem e não o mal com o mal. Então, mesmo a atitude de justiça, se for na mesma medida da injustiça, isso acaba se tornando uma prática má diante dos olhos de Deus. Então, toda a resistência que nós fazemos é a pregação do Evangelho, e essa pregação por si só denuncia toda a maldade social ao nosso redor. Tendo entendido isso e já pregado um domingo anterior sobre isso, estejamos preparados
versículo 18: pois também Cristo morreu uma vez. Quando eu lhes propus no fechamento do último sermão, dizendo: por que eu faria tal escolha? Por que eu deveria, Pedro, ou o próprio Espírito de Deus que está inspirando Pedro nessa escrita, por que eu deveria escolher sofrer por causa de Jesus? Por que eu deveria escolher um sofrimento por causa de uma prática do bem que corresponde rigorosamente a uma vivência do Evangelho de forma testemunhal? Pedro explica: porque, ou pois, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Por isso, uma certa feita alguém me interpelou e disse assim: não é justo o que eu estou sofrendo. Eu disse: muito bem, me conte o seu sofrimento. E era um sofrimento real. De fato, o seu sofrimento é um sofrimento real, mas ele não é injusto. Claro que é, o Senhor acabou de reconhecer que eu sou vítima nessa situação, de fato, mas o seu sofrimento não é injusto. E eu fui pontuar com essa pessoa. Primeira coisa: você está no mundo amaldiçoado pelo pecado. Acho que um ditado que explica bem isso é: quem está na chuva vai se molhar. Você está no mundo amaldiçoado pelo pecado. É óbvio que a maldição do pecado no mundo, em algum momento, vai lhe atingir. Então você está nesse mundo, esse mundo está amaldiçoado pelo pecado, e essa maldição vai lhe atingir. Isso não é injusto, porque você está nesse mundo, você é desse mundo, no que diz respeito à existência física. Uma segunda questão é que você se relaciona com pessoas caídas, amaldiçoadas pelo pecado, o que significa que, simplesmente por fazer parte dessa humanidade e ser também um ser humano, a maldição do pecado das pessoas caídas, em algum momento, vai lhe atingir, voluntária e involuntariamente. E isso é justo, porque você também é um ser humano. E o terceiro ponto dessa questão: você também é uma pessoa caída, amaldiçoada pelo pecado. Então, sendo dessa maneira, só por ter nascido de Adão, já é justo que você sofra isso, outro tanto, e ainda seja condenado eternamente ao inferno. Isso aqui é o que é justo. Mas Deus, na sua misericórdia, fez uma intervenção. E a maldição da condenação eterna, Ele retirou sobre nós. Ele retirou, nós chamamos isso na teologia bíblica de maldição mitigada, minimizada, diminuída, porque nós não iremos mais para o inferno por conta da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Mas olha só, a maldição do pecado ainda está sobre nós. A prova disso é que nós vamos morrer. Lembra? No dia em que você comer desse fruto, certamente morrerá. Por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, agora a maldição do pecado nos trouxe a morte. E a morte não é uma coisa que aconteça no desenvolvimento normal da vida instantaneamente. Mas a cada momento que nós estamos vivendo, na verdade nós estamos morrendo, estamos caminhando em direção à morte. O corpo vai perdendo as suas forças, a saúde vai ficando vulnerável, as doenças vão se apoderando dos nossos corpos caídos e amaldiçoados pelo pecado. Mas nós não iremos para o inferno, porque Cristo nos salvou. Nós não estamos mais separados de Deus, que essa é a pior de todas as maldições, ou a maldição máxima do pecado,
como foi lido pelo diácono Rafael na abertura do culto de hoje. Aqueles que vivem vida devassa, vida de pecados, vida sem Deus, estarão condenados eternamente ao inferno, o que é a segunda morte, ou seja, separação eterna de Deus. Isso é o ápice da maldição do pecado para a vida dos seres humanos. Mas o Senhor interviu e nos protegeu do dano da segunda morte, da maldição eterna da condenação. Ponto. Mas eu dizia àquela pessoa: os sofrimentos que você experimenta são muito justos, por uma simples questão: você foi gerado em pecado e concebido em iniquidades, e você, desde o ventre da tua mãe, no momento da tua concepção, ali já tem um pecador. Então você vive no ventre por aproximadamente 9 meses, e ali tem um pecador, e quando você nasce um pecador, e quando você vive até os 100 anos de idade, é a vida de um pecador. Então todo o sofrimento que lhe vier nessa vida é muito justo a você. Porém, o apóstolo Pedro diz que nós devemos aceitar esse sofrimento por amar a Cristo, porque Cristo primeiro se deu por exemplo a nós. Olha de novo comigo no versículo de número 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo. Agora sim eu posso voltar a falar com aquela pessoa. Agora eu vou lhe mostrar o que é um sofrimento injusto. Jesus Cristo, Deus, Ele deixa a sua glória, a glória do seu trono, do seu céu e de toda a sua criação, para se humilhar, assumindo a forma humana, e aqui nessa terra enfrentar todo tipo de sofrimento que eu e você enfrentamos todos os dias. O autor aos Hebreus, ele diz que nós não temos um mediador que seja insensível ao nosso sofrimento, ou seja, que não se importe com o nosso sofrimento. Muito pelo contrário, Ele se importa e muito com o nosso sofrimento, porque todos os nossos sofrimentos, não teve um único deles que Ele próprio, Jesus Cristo, na forma humana, não tenha enfrentado nessa vida. Agora, olha o grande problema, ou olha o tamanho disso, deste amor indizível. Ele era 100% justo. Jesus nunca cometeu um único pecado. Embora ele tenha sido depositado no ventre de uma mulher pecadora, a saber, Maria, a virgem, ele fora gerado pelo Espírito Santo. Então, gerado sem pecado, concebido sem pecado, nascido sem pecado, e viveu uma vida humana inteira, exposto aos mesmos sofrimentos que você e eu, mas sem nunca pecar. Um homem 100% justo. 100% justo. Jesus Cristo, o único que já colocou os pés nessa terra, na forma humana, sofrendo tudo que o humano sofre, mas 100% justo. E o que nós fizemos com ele? Nós não vamos, os instrumentos para esse acontecimento foram as ações e os braços daqueles que viveram aproximadamente 2000 anos atrás, mas o que recaiu sobre Jesus foi o pecado de todos nós. Então não foram só os romanos, sob o julgamento e rejeição dos judeus, que condenaram a Jesus Cristo à morte, mas os meus e os teus pecados também estavam ali somados, para que Cristo fosse crucificado. E a Bíblia diz: vocês podem escolher sofrer por amor a Ele, porque Ele morreu uma única vez, por causa dos pecados de vocês. E olha a observação: Ele, sendo totalmente justo, fez isso por vocês todos,
injustos. Nenhum homem pode bater no peito e dizer: eu sou um homem justo. Não. As minhas atitudes de bondade, de honestidade, de fraternidade, de amor, de carinho, de afeto, nada disso pode me justificar. Porque o grande problema do ser humano não é o que ele faz, é o que ele é. Eu não sou pecador porque peco. Eu peco porque sou pecador. Logo, o grande problema não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu sou pecador, logo não posso me intitular um homem justo. É por isso que Paulo, ensinando aos romanos, ele disse: em Cristo Jesus vocês são justificados. A justiça de Deus recai sobre o seu justo perfeito. Ele cobra a dívida de todos os injustos e aceita esse sacrifício por Deus. Agora a justiça de Jesus é imputada a vocês injustos, é dado a vocês injustos, porque vocês jamais conseguiriam se justificar com nenhuma obra de vocês ou atitude de vocês. A única atitude que leva vocês à justificação ofertada pelo próprio Deus em Cristo Jesus é simplesmente receber a esse Jesus como Salvador. E agora a justiça dele é imputada a vocês, é concedida a vocês, é doada a vocês. E agora cá estamos, homens injustos, cujo o homem justo, Jesus, morreu na cruz, ele justo por nós injustos. Como nós poderíamos então rejeitar o sofrimento por amor a ele? Se o sofrimento que era de todos nós, por conta do nosso ser pecador, e o sofrimento que nos esperava por toda a eternidade, a condenação ao inferno, tudo isso foi tirado de nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. O justo que morreu uma única vez pelos pecados dos injustos. Como nós poderíamos dar respostas diferentes a essa sociedade? Como nós poderíamos rejeitar o privilégio de sofrer por amor a Jesus? Aqui o sofrimento que Pedro está falando para a sua comunidade, eu estou só recapitulando o que já foi exposto. Incorria em sofrimentos sociais, como por exemplo pessoas dizer: eu não compro de você, eu não vendo a você, só porque você é um crente, só porque você é um cristão. Sofrimentos sociais do tipo: está aqui, eu tenho 20 vagas na minha empresa, mas eu não me contrato só porque você é um crente. Sofrimentos do tipo: eu estou com o filho em casa doente, está aqui o meu dinheiro para comprar o remédio, para pagar o médico. E aquela sociedade dizer: eu não atendo nem você, nem o seu filho, nem o teu dinheiro, vale para comprar o remédio que eu tenho para vender para a cura dele. Morram os dois, chore o sofrimento do teu morto, sepulta o teu filho, porque eu não vou te vender remédio, simplesmente porque ele é um crente e você é um crente. Sofrimentos sociais desse nível. E ainda o sofrimento capital. Eles poderiam ser levados a tribunais e receber sentença de morte, simplesmente porque eram crentes. Cá estamos nós, e essa palavra também é para nós. E aqui a escolha que Pedro está nos orientando é: escolham sofrer por amor a Deus, por amor a Cristo Jesus. Escolham esse sofrimento, serem demitidos do trabalho de vocês, porque vocês não negociaram a fidelidade e a santidade cristã em meio a negócios lucrativos, financeiramente falando. Padeçam essas perseguições, sejam achincalhados em sala de aula só porque são crentes. Sejam humilhados na universidade só porque são crentes.
faça a escolha de não só deixar de ganhar dinheiro, mas até perder, para não negociar o valor que é a revelação de Cristo Jesus em nós, por meio de um testemunho santo em uma sociedade hostil à nossa fé. Abra mão de relacionamentos que você possa estar até preso de forma afetiva, para não negociar o valor da santidade da vida cristã. Escolham sofrer por amor a Cristo. E se de tudo isso redundar, tiver a consequência de prisões e até de morte, aceitem isso, porque essa é a vontade de Deus. Mas não negociem, não neguem a Jesus, não deixem de ser fiéis a Deus. Por que eu faria isso, Pedro? Porque Jesus, o justo, que não merecia nada do que sofreu, Ele escolheu fazer isso por vocês, para que vocês não fossem condenados eternamente, para que vocês não ficassem separados de Deus e pudessem se relacionar com Ele, para que vocês começassem a experimentar uma vida gloriosa e abundante nesse mundo enquanto salvos, e ter o ápice disso por toda a eternidade. Por isso vocês devem escolher esse sofrimento, porque Jesus estava na forma de homem, na forma física, na forma em carne, e Ele experimentou morte na sua vida física, mas a sua vida espiritual estava viva, estava sendo vivificada e estava vivificando. Olha comigo a parte B do versículo. Para conduzir-vos a Deus. Ele morreu para conduzir vocês a Deus, para tirar vocês do estado de pecados que vocês viviam, para tirar e remover a separação que havia entre vocês e Deus. Jesus Cristo justo fez isso por causa dos pecados de vocês, vocês sendo injustos, para conduzir vocês até a Deus. E Deus não é uma coisa que eu vou desfrutar depois que eu morrer lá na eternidade. Citando novamente o autor aos Hebreus, ele disse: entrem confiantemente à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, Jesus Cristo. Desfrutem desses relacionamentos. Por esses dias, em duas situações pelo menos, mês de outubro e agora no mês de novembro, eu estava dizendo da pobreza espiritual que a igreja desse tempo vive. Não aprendeu ainda que Cristo já nos conduziu a Deus e nos concedeu um relacionamento fluente, crescente, um relacionamento crescente em intimidade com Deus, enquanto estamos aqui nesse mundo, mesmo como pecadores que somos. Como a igreja tem aberto mão, a igreja abre mão dos meios de graça que o próprio Jesus proveu para nos relacionarmos com Deus. Como a igreja pode abrir mão disso? Cristo faz isso tudo para nos conduzir a Deus, para nos prover um relacionamento fluente e crescente com Deus em intimidade. E a igreja simplesmente rejeita isso. Eu posso pontuar rapidamente alguns, os básicos, que qualquer indivíduo, no mais terrível da sua debilidade humana, é capaz de desfrutar. Os caminhos que o Senhor deixou, os meios de graça que Ele deixou, no que diz respeito a Cristo nos conduzindo a Deus. Eu vou começar pelo básico do básico do básico, que até o cristão mais débil pode praticar: leitura e meditação na palavra de Deus. O Senhor nos conduziu até Deus e disse: está aqui, é na minha palavra que Ele se revela, é por aqui. Leiam, vejam a grandeza do ser de Deus,
Vejam as maravilhas que Ele faz. Veja quem Deus é e o que Ele faz, e o que Ele faz em teu favor e opera em direção da tua vida. Isso está tudo revelado na Escritura. Leiam, meditem na Escritura Sagrada. Cristo lhes proveu esse caminho para que vocês possam se relacionar com Ele. Qualquer cristão, no mais terrível da debilidade física, é capaz de fazer isso. Eu tenho encorajado muito essa igreja, a leitura da palavra de Deus, porque se nós acompanharmos o tempo que essa palavra for proibida por lei federal, eles podem arrancar a minha Bíblia e tocar fogo, mas eles não vão poder arrancar os escritos verdadeiros de Deus que estão aqui na tábua do meu coração. Eles não vão arrancar a minha memória, que eu me lembro da palavra de Deus como verdade. Então, um cristão, nos mais terríveis estados de debilidade física humana, é capaz de meditar na palavra de Deus, ainda que ele esteja cego. Enquanto houver consciência cerebral nesse cristão, ele é capaz de meditar na palavra de Deus. E isso é uma das coisas que nós fazemos nessa nossa caminhada de volta em direção a Deus, que nos proveu Jesus Cristo por meio da sua morte, o justo pelos pecados dos injustos, nos conduzindo a Deus. E eles leem tudo quanto há de bobagem sobre a vida de tolos que eles seguem em rede social, mas lê a Bíblia jamais. Eles pensam questões fictícias, como se fossem realidades do dia a dia, e discorrem profundamente depois de pensar longamente sobre isso. Uma série, um filme, uma novela, mas não são capazes de tirar tempo para pensar sobre a palavra de Deus, como ela se aplica na minha vida e no meu coração, e como ela deve reger todas as respostas que eu devo dar nessa vida, para toda situação que se manifesta a mim de bonança e de sofrimento. Uma outra questão, um outro meio de graça, nessa condução que Jesus nos fez, nos levando de volta para Deus, a oração. Pessoas são capazes de proferir milhares de palavras todos os dias, palavras de reclamação, palavras de murmuração, palavras de maledicência, palavras de fofoca, de fuxico, de crítica, de acusação, de xingamento, de tudo quanto há de inutilidade, pecados, mas não são capazes de dirigir as suas palavras a Deus em forma de oração, de confissão, de quebrantamento, de súplica, de ação de graças diante de Deus. Não são capazes. A língua percorre a terra, como diz Tiago, autor do texto do Novo Testamento. A língua percorre a terra, mas nunca se dirige ao céu em oração diante de Deus, como expressões sinceras do coração de um pecador que confessa os seus pecados, que confessa a sua dependência de Jesus, que busca a sua ajuda para todas as respostas que deve dar. Palavras de ação de graça do tipo: obrigado por esse sofrimento que me veio, porque isso me leva para mais perto de Ti. Isso me traz a uma condição de análise, não por que isso está me acontecendo, porque eu já sei que tudo de ruim que acontece a mim nessa vida é mais do que justo, porque eu sou um pecador, mas eu quero saber qual é o crescimento que o Senhor tem para mim, o que o Senhor espera que eu faça em meio a esse sofrimento, o que o Senhor quer extrair de mim nesse sofrimento, como a prova do meu amor a Ti, ou como um diálogo para crescimento do meu relacionamento contigo, porque eu tenho um relacionamento contigo, porque Cristo já me conduziu a Ti. Um meio de graça esquecido.
Isso para não falar do jejum, da solitude e de outros meios de graças que não são praticados mais pela igreja. Mas olha só, aí vem o básico do básico do básico do básico do ridículo quando não se faz. Ridículo quando não se faz. Ridículo quando não se faz. Que é um dos meios de graças mais simples no nosso relacionamento, nessa condução de Jesus, que Jesus fez de volta para nós em direção a Deus e a sua comunhão e a vivência com Ele nessa vida, que é justamente o simples atender da convocação do Senhor para o ajuntamento solene no dia do Senhor para a adoração coletiva. Deixa eu resumir isso numa palavra que você conhece melhor: o vir à igreja e ao culto. O vir à igreja e ao culto. Essa é a parte da vida cristã mais simples de todas. E isso é negligenciado por tantos. Esteja certo que daqui até terça-feira eu vou me comunicar com várias pessoas dizendo: olha, eu senti a sua falta domingo na igreja. Obviamente aqueles que não se comunicarem e não se justificarem. E algumas me darão motivos muito ridículos para não ter comparecido aqui hoje. Ridículos, irrisórios, que tem tom de zombaria da convocação de Deus. Zombaria. É zombar da convocação de Deus. É zombar da convocação de Deus. Para nossa analogia, uma cena escatológica que fala da grande salvação eterna rejeitada pela humanidade, quando o Senhor conta uma história sobre um grande banquete que fora preparado, e um convite foi dado a todos para estar naquele banquete. Usem traje de gala e venha para o meu banquete, é de graça. Mas um bocado de gente deu desculpa e não foi. Para a analogia da nossa vida cotidiana, enquanto não chega esse momento do grande banquete, e o Senhor que fez toda aquela convocação ficou muito entristecido com aquele não, e Ele teve uma resposta de julgamento para com aqueles que não foram. Então o básico da fé cristã, e eu digo ridículo quando não se cumpre, é justamente atender a convocação solene do Senhor para a adoração coletiva no dia do Senhor. Em outras palavras, o culto na igreja no domingo. Simplesmente isso. É olhar para dizer: olha, Senhor justo, eu sou um grande pecador e pesava sobre mim toda a dívida do meu pecado, eu injusto. Eu sei que o Senhor morreu uma única vez por mim, para me conduzir de volta a Deus, mas o básico da vivência dessa condução, para mim, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu estou dizendo, algumas dessas justificativas serão uma perfeita zombaria da convocação de Deus. Mas voltando aqui à questão do sofrimento, vivamos esse sofrimento em adoração a Deus, escolhamos isso como uma resposta a uma sociedade hostil à nossa fé. Pratiquemos esse bom procedimento aos olhos dessa sociedade hostil à nossa fé. Uma vida que nós escolhemos em detrimento de qualquer outra coisa, ou relacionamentos, nós escolhemos sofrer por amor a Cristo, porque esse Cristo esteve aqui, olha a última parte do versículo, morto sim na carne. Esse Jesus esteve aqui na forma humana, na forma carnal, física, mas a sua expressão espiritual
foi sempre muito vivificante. Uma das cenas mais cruciais da história de Jesus Cristo no mundo foi no momento da sua crucificação, e ele disse aos seus discípulos: venham vigiar comigo, venham orar, venham velar comigo por um instante, porque a minha alma está angustiada até a morte. Está se aproximando o momento da minha morte, venham orar comigo. E por 3 vezes o Senhor orou, sem a companhia dos seus companheiros de oração, porque eles estavam tão cansados que eles dormiam. Por 3 vezes ele os encontrou nessa condição. Mas ele orou por 3 vezes e dizia assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. O Jesus homem, sentindo a angústia e o peso do sofrimento que lhe aguardava, a própria morte física e sobretudo o momento de separação de Deus, porquanto o pecado da humanidade toda recairia sobre ele no momento da sua morte, ele disse: eu estou angustiado até a morte, Senhor, se possível for, passa esse momento. Mas não era possível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: o Espírito veio e o fortaleceu, pelo que ele pôde ir até a cruz. Embora Jesus estivesse numa forma humana e carnal, não no sentido de carnalidade pecaminosa, mas numa forma humana, numa forma física, e estivesse esgotado fisicamente, a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, e a isso nós estamos chamando de espiritualidade, isso nós estamos dizendo de vivificado no Espírito, estava ali pulsante nesse relacionamento com Deus, coisa que nós deveríamos olhar também. E apesar de estarmos no corpo dessa morte, como chama o apóstolo Paulo, e sabermos que um dia vamos morrer, nós temos consciência de que esse mesmo Espírito vivificante, o Espírito Santo que vivificou a Jesus Cristo, não só na questão da sua ressurreição após a morte, mas na própria capacidade de ir até a cruz para morrer por nós. E olhando para Jesus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, isso diz respeito à ressurreição de Jesus. Nós entendermos que isso também foi dado a nós em boa medida, por esse Jesus, o justo que morre pelos pecados do injusto, para levar esses injustos à condição de justificados, se relacionando com Deus nessa vida e com certeza de relacionamento pleno na eternidade. É esse mesmo Espírito vivificador que está sobre nós. O Espírito Santo que vivifica a Jesus, gerando ele no ventre de uma mulher, dando-lhe uma vida humana. O mesmo Espírito que foi capaz de vivificá-lo no fortalecimento humano para ir à cruz. O mesmo Espírito que o vivificou, o revelando, ressuscitado dentre os mortos. É esse mesmo Espírito que nos foi dado. E em boa medida, para que apesar de estarmos ainda no corpo dessa morte, vivamos uma vida espiritual pulsante, nos relacionando com Deus, porque foi isso que Ele fez, Ele nos conduziu a Deus. Dessa maneira eu tenho lhes falado uma questão para pensamento sobre e a respeito. Nós estávamos andando em direção contrária a Deus enquanto pecadores. O Senhor fez uma intervenção na nossa vida, nos mandando Jesus, o Salvador. E nós fomos alcançados e conquistados em amor pela pregação do Evangelho. E agora somos conduzidos de volta a Deus, não estamos mais andando para distante dEle, estamos andando para perto dEle. Cada vez e cada vez mais. É isso que a Bíblia nos ensina e diz que tem que ser as nossas vidas. Agora nós temos um problema. Nós ainda temos um coração inclinado para a vida contrária à aproximação de Deus. Quando eu tenho ensinado isso a essa igreja, nós vamos bater muito forte nesse ponto até a virada do ano. Enquanto lamentavelmente
provavelmente muitos dos nossos irmãos e igrejas irmãs estão preparando projetando 2025 com muita ideia de triunfalismo e prosperidade, poder e riqueza. Nós deveríamos estar fazendo a análise de 2024. O Senhor nos conduziu de volta a Deus. Não estamos mais andando para distante do Senhor, estamos andando para próximo. Então a minha reflexão no decorrer de todo esse ano é o quanto eu me rebelei e insisti em andar para distante de Deus no decorrer desse ano. Nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos com pessoas e com coisas, na futilidade desse mundo, o quanto eu andei para distante do Senhor esse ano. Segundo ponto da nossa análise, o quanto eu fiquei estagnado. O quanto eu fiquei estagnado, quanto tempo, quantos meses, quantas semanas, quantos dias eu fiquei petrificado, congelado, parado no meu relacionamento diante de Deus. Quanto? Esse ano todo. E um terceiro ponto de análise, o quanto eu avancei na minha caminhada em direção a Deus, porque olha comigo de novo o versículo, Jesus fez tudo o que fez para conduzir-vos a Deus. O quanto eu andei nessa direção, o quanto eu cresci em relacionamento, o quanto eu me coloquei mais próximo do Senhor. Isso fala da nossa espiritualidade. O quanto eu fiquei morto na carne e vivificado no Espírito. Ou isso foi o contrário para mim? Espiritualmente eu estava morto, sem nenhuma atividade de relacionamento com Deus, e muito vivo na carne para o que diz respeito aos pecados. O quanto eu andei para longe assim, o quanto eu fiquei congelado assim, e o quanto eu avancei. O quanto eu cresci no meu relacionamento com Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto tempo eu gastei com a Bíblia, quanto tempo eu gastei de joelho, quanto tempo eu gastei com fome, porque tinha fome de Deus mais do que fome de comida. O quanto eu poderia ter me sacrificado um pouco mais, me esforçado um pouco mais, para não zombar da convocação solene de Deus, e o quanto eu dei desculpas esfarrapadas, que analisadas por Deus, Ele vai dizer, isso aqui é fazer pouco caso de mim, isso aqui é fazer pouco caso de mim. Mas eu não deveria, irmãos, fazer essa análise só no final do ano. Eu deveria analisar isso mês a mês. Ao invés de eu olhar as superfaturas de cartão de crédito e as contas e a necessidade do mês que vem, e ficar revoltado nos últimos dias dos meses, eu deveria parar no final de cada mês e perguntar o quanto eu andei para longe de Deus esse mês, o quanto eu fiquei estagnado, o quanto eu andei para mais próximo do Senhor nesse mês. Mas isso também não deveria ser só uma vez por mês, isso deveria ser semanalmente, e daí o culto cumprir esse propósito, porque dentro da própria liturgia nós temos um momento de autoexame e de confissão de pecados. É o quanto eu olho, o quanto essa semana eu andei para distante de Deus, o quanto essa semana eu fiquei estagnado, o quanto essa semana eu andei para mais próximo de Deus. Mas eu não deveria fazer isso só quando eu vou à igreja, se eu for. Todos os dias antes de dormir, eu deveria me prostrar um momento diante de Deus e fazer essa análise. O quanto eu andei para longe de Deus hoje, o quanto eu fiquei estagnado, petrificado, congelado,
o quanto eu andei para mais perto de Deus hoje. Ali a nossa vida tem esse círculo de crescimento espiritual permanente. De crescimento espiritual permanente. Vocês sabem que essa igreja é uma igreja litúrgico-sacramental e que ela segue o calendário litúrgico do cristianismo histórico. E já no domingo que vem nós experimentaremos o virar desse calendário, quando começaremos a pensar a nossa vida segundo o advento. É o tempo do advento, quando nós nos preparamos para reviver o nascimento de Cristo, que nós chamamos de Natal. Quando nós nos preparamos para reviver o nascimento de Cristo. E nisso deve consistir essa reta final de ano que Deus tem nos dado. O quanto Cristo é uma realidade que já nasceu no meu coração. O quanto Cristo é uma realidade que já nasceu no meu coração. O apóstolo Pedro diz: olha, ele esteve aqui em carne, mas a sua espiritualidade, isso quer dizer, a sua vida com Deus, em comunhão permanente com Deus, era cada vez mais gritante e permanente para nós. Isso foi visto na sua própria ressurreição. Esse é o nosso Cristo, que uma vez morreu por nós, mas mesmo vivendo no corpo dessa morte, o que se viu nele foi um espírito vivificado, ou seja, uma vida espiritual de relacionamento, de obediência e de relacionamento de adoração ao próprio Deus. E isso deve se dar, por exemplo, a nós. Não só para nós, mas para toda a humanidade. Esse grande feito e a novidade da vida de Jesus Cristo nesse mundo pode ser feito, e até no mundo espiritual. E aqui vem a complexidade do ponto que eu falei para vocês, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E o que se segue depois disso? Eu espero concluir esse bloco a tempo de começar os meus sermões natalinos. Eu espero fazer isso e concluir aqui as nossas meditações nesse ano em Pedro, para me ocupar com as pregações do Advento. Mas por enquanto, vá pensando assim: eu respondo a uma sociedade hostil à minha fé, tendo um procedimento exemplar. O que é o procedimento exemplar no trecho que nós estamos vendo? Escolher sofrer por amor a Cristo. Por que eu faria isso? Porque Ele fez isso, sendo Ele justo, Ele fez pelos meus pecados, eu injusto. Como eu posso ter iluminação e força para fazer isso? Olhando para o próprio Cristo que lhe conduziu a Deus, um Cristo que esteve na forma humana, e nessa forma humana foi morto, mas mesmo na forma humana em vivo, o que se via era a sua espiritualidade. Isso quer dizer, o seu relacionamento em intimidade e comunhão com Deus. Isso foi tão forte que esse mesmo Espírito o vivificou, o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o nosso modelo, e é por aqui que nós vamos, porque nós também ressuscitaremos, ainda que tenhamos que morrer nessa nossa escolha de sofrer por amor a Ele. Curve a sua cabeça e ore um pouco sobre isso. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador, esse que veio e morreu por nós e nos mostrou vida espiritual e relacionamento íntimo com o Senhor, enquanto esteve na forma humana nessa terra, e quando ressuscitou, então isso nos mostrou o caminho do nosso relacionamento com Deus, porque também ressuscitaremos. Então sabemos que é possível viver uma vida nesse corpo físico, uma vida espiritual fluente, crescente, em relacionamento espiritual com o Senhor, porque o Senhor nos conduziu de volta a Ele.
Faz-nos entender e praticar bem a Tua palavra, para que essa sociedade hostil à nossa fé veja a verdade em nós e seja contrariada em todas as mentiras e difamações contra nós. E aqueles a quem o Senhor amou e decidiu salvar, possa ver esse testemunho em nós, ver o Senhor refletido nas nossas ações de escolha, de sofrimento por amor a Ti. Dá força a essa pequena igreja, ó Deus, e nos encoraja a fidelidade e vida espiritual relacional com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.